Oi, oi. Tudo bem? Você é a Maiara? Com licença. Será que eu posso falar com você um minutinho? Sobre? Maiara, olha só. Eu estou aqui em mãos com o processo criminal do Jonas Manuel de Souza sobre o que está acontecendo. E no processo, deixa eu mostrar aqui, é citado... Olha só. É citado seu nome, o nome do seu irmão. Você fala comigo, me explica o que aconteceu? Você esteve na delegacia? Prestou depoimento com a delegada? Como é que foi seu depoimento? Como assim? Foi normal. O que foi perguntado para você? Perguntaram como que aconteceu, se ele tinha ido lá no mercado atrás do meu irmão. E o seu depoimento foi como? Ele foi atrás do seu irmão? O que aconteceu de fato? Eu tô tentando entender, porque a gente ouve muitas coisas na rua, né? E assim, a gente ouviu a delegada, mas ela não explica exatamente como foi. Eu gostaria que, se você puder me falar, me explicar como foi que aconteceu. Você me explica? Como que tá escrito aí? Não, aqui só eu tô com autos do processo que fala que vocês estão sendo... deixa eu olhar. A moto do seu irmão foi apreendida, né? Exato. E como que ele fez para retirar a moto? Ele foi conversar com o Joaninha, porque ele disse que essa moto já tinha sido apreendida com outro rapaz, né? E o Joaninha tinha tirado pra ele. Daí, como ele já sabia disso, ele foi atrás do Joaninha pro Joaninha tirar pra ele. Daí o Joaninha pediu uma quantia de R$200. Aí, nisso, ele falou que ia conseguir essa quantia. No outro dia, ele conseguiu. Ele foi... Aliás, ele pagou R$150 pro Joaninha. Ele pagou esse valor. E aí, uns 3, 4 dias, ele tirou a moto. Depois que o Detran já estava fechado, o Joaninha ligou para ele, ele foi lá e abriu o portão, ele foi lá e tirou a moto. E ele pagou a propina, então? Pagou 150, não R$200. Então, aí depois disso, a polícia viu ele com a moto, né? E parou ele e perguntou como que ele tinha tirado a moto, se estava do mesmo jeito, né, que da outra vez que tinha prendido. Daí ele com medo de falar como que ele tirou, se não foi, se fosse de outra forma ele tinha entrado lá e pegado, né? Isso é roubo, né? Aí ele pegou e ficou com medo e falou que tinha sido o Joaninha que tinha tirado pra ele. Eu ainda falei, nego, mas o cara tirou a moto pra você, você pegou e falou, mas mano, eu ia falar o quê? Eu ia falar que eu entrei lá e roubei? Aí tá, isso foi no dia à noite, no outro dia a gente foi chamado ali no destacamento, aí o Sodré ouviu ele, daí ele falou do mesmo jeito que tinha acontecido, depois a gente foi na promotoria, ele falou tudo, confirmou tudo de novo. Aí depois que ele foi na promotoria e chamaram o Joaninha para ir lá também, o Joaninha veio atrás dele, veio aqui em casa, foi onde ele trabalha, pediu para ele mudar o depoimento dele, que falou que ele estava sob pressão na hora. O Joaninha queria que ele falasse que o portão lá estava aberto e ele entrou e pegou. Mas não é certo, se ele falasse isso, ele ia estar como ladrão, né? Eu falei, nego, já que conversei com a minha mãe também, já que você já falou em todos os depoimentos, você falou como que aconteceu, então agora você tem que continuar com isso. Aí ele continuou afirmando, aí a gente foi quando o Joaninha veio, foi no mercado, eu vi os dois conversando lá fora, eu fui lá saber o que estava acontecendo, o Joaninha conversou comigo, falou que se precisasse ele arrumava uma advogada. Aí tá. Aí a gente foi chamado pela doutora Luciane. Aí a gente foi lá, nesse dia que a gente estava aguardando para falar com ela, o Joaninha chegou lá. Não sei como que ele sabia, ele chegou lá. Aí ele chamou meu irmão para sentar do lado dele e falou que ia chamar o advogado dele para acompanhar o meu irmão. E nisso eu nem ouvi o que eles tinham comentado lá. Aí depois a gente foi na sala dela, de repente o advogado dele chegou lá. Aí ela perguntou se eu tinha chamado algum advogado, falei que não, aí o menino já foi embora, o Saulo. Aí ela perguntou tudinho a respeito, ele confirmou tudo, só que ele tava com medo, porque o Joaninha já tinha vindo atrás dele e pediu para ele ficar a favor de Joaninha.
Mas em algum momento Ele não ameaçou. Nunca o Joaninha... Não ameaçou. Ele conversou numa boa. Conversou numa boa, ele não ameaçou. Ele só veio aqui em casa e foi no mercado. Como tá no barra 1, no barra news, tá dizendo que ameaçou, ele não ameaçou. Jamais ele fez isso. Não. Só o meu irmão ficou com medo, né? Mas ameaça ele não ameaçou. Seu irmão ficou com medo porque os dois fizeram coisa errada, no caso. Aí depois, o que aconteceu? Aí tá, a gente foi na delegacia, tudo. Aí que ele ficou com medo, por ele ter confirmado, né, tudo que tinha acontecido. Joaninha vinha atrás dele, fazer alguma coisa com ele, com alguém. Aí disse, ele deixou bem claro lá na delegacia pra ela. Aí só depois O seu irmão disse pra delegada que em momento algum... a gente falou que em momento algum. Ela perguntou, eles ameaçaram? Eu falei, não, ele só foi pedir pra mudar o depoimento. Mas então, por que, na sua opinião, por que você acha que vazou essa conversa de ameaça? Não sei. Vocês têm medo do Joaninha? Aí eu tenho. Por quê? Eu não sei, dele fazer alguma coisa, Mas né? se ele Porque não ameaçou... Mas, não, ele não ameaçou, mas porque ele queria que meu irmão mudasse o depoimento. Agora, depois que meu irmão confirmou tudo que ele tinha dito, eu não sei o que o Joaninha acha. Entendi. Como que foi quando os policiais pegaram o seu irmão? Eles conversaram numa boa? Primeira vez. A primeira vez foi aquele policial Pacheco. Ele até agrediu, ele deu um murro no meu irmão, no rosto do meu irmão. Na primeira vez. Nessa segunda vez foi ele também que pegou, mas aí ele não agrediu não. Ele só pediu pra ele parar e tipo, ele foi ameaçando que ia pegar a arma. Meu irmão já parou, né, com medo. Porque da outra vez ele tinha agredido, né? Dessa outra vez ele não fez nada. A primeira vez, o policial, qual que é o nome do policial? Pacheco. Ele bateu no seu irmão. Ele agrediu, assim meu irmão falou, eu não tava junto, eu não sei, mas... Entendi. Aí agora, então, seu irmão foi ouvido pela delegada, certo? Foi. O que a delegada passou pra vocês? Como é que fica a situação de vocês? Ela passou alguma coisa? Por enquanto. Se ele vai ficar respondendo... Porque ele colaborou com, né, com o acontecido. Ele vai ficar em liberdade, tá? Quem? O seu irmão tá... A doutora explicou alguma coisa pra ele nesse sentido? Não. Só ouviu ele e liberou. Entendo, claro. Maiara, se for pra você gravar com a gente, você grava? Agora não tem como, porque eu tenho que trabalhar, né? Mas em outra hora... Você grava falando... Eu só vou te fazer uma pergunta e você só vai me responder esta pergunta. Se houve ameaça da parte do Jonas Manuel de Souza contra a sua família, contra o seu irmão, só isso. Você responde? Ah, eu prefiro não. Prefere não gravar? Não gravar. Porque você está me dizendo que não houve ameaça, né? E a gente vê que nos sites, como você muito bem viu, Joaninha está sendo condenado até, né, por uma situação, segundo você, que ele não cometeu. Ele cometeu, recebeu dinheiro, isso aconteceu, são fatos verídicos, segundo você. Mas há, por outro lado, também que se ele não ameaçou, ele está sendo... Não é verdade? Você não falaria com a gente para desmentir essa situação? Prefere não se manifestar. Mas em momento algum ele te ameaçou? Não ameaçou. Entendo. Mas então tá bom, minha querida. Obrigada, viu? Eu só queria entender mesmo o que estava acontecendo, porque a gente ouve 1001 boatos na rua, né? E ninguém melhor a própria pessoa que prestou o depoimento para falar o que de fato aconteceu, né? Mas tá bom, eu te agradeço, viu? Obrigada, viu? Nada. Tchau, tchau. O Anderson, ele está? Não, ele tá trabalhando. Tá trabalhando ainda, né? Mas tá ok. Obrigada, viu?